Olá, chegou o momento tão esperado do nosso estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Meu nome é Luciana Rosa e o tema de hoje será o dom de profecia. Vem comigo! Vamos relembrar um pouquinho antes desse estudo os princípios de saúde. Você lembra que a Bíblia fala de animais limpos e animais imundos, que o animal limpo rumina e tem o casco dividido em dois. O uso da carne, então, foi tolerado após o dilúvio. Então, o ideal é que não comêssemos carne. Apenas sementes, frutos, hortaliças, cereais, alimentos mais integrais. E quanto menos industrializados, melhor. E que dos rios e mares nós podemos usar somente os que têm escama e barbatanas. E não faz parte do estilo de vida cristão usar bebidas alcoólicas. O nosso corpo é, portanto, o templo do Espírito Santo e precisamos cuidar dele da melhor forma que soubermos. O nosso corpo, ele glorifica a Deus e nós precisamos a cada dia fazer mudanças importantes para a glória de Deus. Por isso mesmo, o ideal é voltarmos então ao regime alimentar original prescrito por Deus no Éden, que você já estudou, mas que pode aprofundar com mais conhecimento. Então vamos lá, o dom de profecia. Esse tema é muito importante. Ellen White foi uma grande mulher. Se você nunca ouviu falar de Ellen White, nesse momento você vai se surpreender. Ela foi uma mulher muito importante. Ela estudou apenas até a quarta série. Olha que interessante, mas ela escreveu mais de 25 milhões de palavras. E as suas profecias e visões abrangem a vida pessoal, familiar, a vida religiosa, da educação e da saúde. Portanto, vale a pena você ler os livros de Ellen White. Você vai perceber que muito do que ela escreveu na época dela, hoje muito da ciência já está comprovando que realmente era eficaz. E as escolas, hospitais, casas editoriais dos adventistas são frutos de sua orientação. O ministério profético de Ellen White durou cerca de 70 anos e ela faleceu em 1915. E seus escritos não foram dados, portanto, para substituir a Bíblia, não, mas para nos levar a ela, nos possibilitando melhor compreensão de muitas das suas mensagens. Então, é importante nós lermos a Bíblia e também lermos os livros do Espírito de Profecia, escrito por Ellen White, e você vai perceber que eles não entram em conflito, que esses dois livros importantíssimos, eles dizem a mesma coisa, apenas com uma linguagem mais simples. A Ellen White conseguiu se colocar em alguns momentos. O dom de profecia, portanto, ele é algo assim que nos ajuda a não nos corromper nesse mundo. A Bíblia mesmo fala que, havendo profecia, o povo não se corrompe. E antes da entrada do pecado no mundo, Deus falava com o ser humano face a face. Hoje, devido ao pecado, nós não podemos ver a glória de Deus, porque nós todos nascemos em pecado. E o ser humano então perdeu esse privilégio, porém Deus não desistiu de você e nem de mim. Ele tem muito interesse em manter contato com seus filhos e há muitas maneiras através das quais ele fala. E uma delas qual é? Exatamente o ministério profético que estamos estudando. Vamos então responder algumas perguntinhas que temos aqui nesse estudo. A pergunta número 1 está em Mateus 24, 24. Qual, diz a Bíblia, seria um dos sinais do fim? A Bíblia já dizia quando é que seria o fim. E os profetas, os discípulos já se questionavam e refletiam também sobre isso, igual a você e a mim. Então vamos ver. Vamos precisar completar essas lacunas. Falsos e falsos que enganariam através de sinais e prodígios. Vamos ver o que a Bíblia fala. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, qual a resposta que você vai colocar? Falsos cristos, exatamente, falsos profetas, perfeito. Estou vendo que você é um excelente aluno.
Então, falsos profetas que enganariam através de quê? De sinais e prodígios. Pergunta número 2, está em 1 João 4:1. Como saber então se um profeta é verdadeiro ou falso? Nós devemos fazer o que para saber se esse profeta é verdadeiro ou falso? Diz para mim. Vamos ver na Bíblia? 1 João 4:1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, o que devemos fazer? Qual resposta você colocou? Isso mesmo, nós devemos provar se esse profeta é falso ou verdadeiro, não é mesmo? A Bíblia já nos orienta, já nos antecede do que precisamos fazer. Pergunta número 3. Quais as características de um verdadeiro profeta? Segundo a Bíblia, claro. Então, 1 João 4:2. Ele aceita a que você vai colocar. A Bíblia fala o seguinte: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Qual sua resposta, então? Ele aceita O que ele aceita? A encarnação de Cristo. Parabéns, isso mesmo. Então, aceita a encarnação de Cristo. Ou seja, ele aceita que Jesus veio em carne e sangue. Né? Jesus, ele nasceu da Virgem Maria e ele realmente veio como um ser humano. E Jesus tinha a natureza de Deus também. Mas é importante compreender que o verdadeiro profeta vai confirmar isso. Letra B. O que mais esse verdadeiro profeta manifesta em sua vida? Mateus 7:15-23. Vamos ler. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura dos espinheiros uvas e colhem-se figos dos abrolhos? Claro que não, né? Então, assim, pois, pelos seus frutos os reconhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, isso mostra o quê? Que não adianta dizer, eu sou profeta, ou então, eu amo a Deus, e não fazer a vontade de Deus, ou não dar atenção ao que a palavra de Deus fala, não é mesmo? Então, qual seria a sua resposta? Ele manifesta o que em sua vida? Isso mesmo, manifesta frutos em sua vida. Agora a letra C, Deuteronômio 18:21-22. Cumprem-se as suas... O que mais caracteriza um profeta? Verdadeiro, né? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, se a palavra não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Então a Bíblia diz aqui para não temer um profeta que a palavra não se cumpre. Então cumprem-se as suas, exatamente, predições, as suas palavras. O que ele disse deve se cumprir. Esse é o profeta verdadeiro. Agora, Deuteronômio 13, de 1-3, Isaías 8, 19 e 20. Diz que esse profeta vive em conformidade com a Bíblia e a de Deus. O que você colocaria aqui nesse espaço? Vamos ver o que a Bíblia fala. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. A Bíblia aqui é muito clara, né? Que deve consultar a lei e ao testemunho. Isaías 8, 19 e 20. Então, ele vive em conformidade com a Bíblia e o que de Deus que nós vimos aqui? E a lei de Deus. Esse verdadeiro profeta tem conformidade com a lei de Deus e a Bíblia. Agora, outra característica do profeta verdadeiro, Deuteronômio 10, 7-10. Suas visões são acompanhadas de fenômenos físicos. Vamos ver um trecho do livro de Daniel, o que aconteceu com esse profeta. Olha o que ele disse. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram.
Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão. E olha como ele ficou fisicamente. Não me restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a caí sem sentido, rosto em terra. Percebam que esse profeta ele estava sem força, desfigurado. Ele ouvia a voz das palavras e ele caiu sem sentidos. Então ele perdeu as forças diante da majestade, né, do poder dos céus, né? Aquela glória tão maravilhosa, e ele, como um ser humano pecador, não conseguia nem ter forças diante daquela mensagem que ele recebeu do anjo. Bem, é muito importante estudarmos a Bíblia toda, mas esse dom de profecias é simplesmente maravilhoso. Agora, a pergunta 3. Quais as características, continuando, desse verdadeiro profeta? Então, somente a presença desses fenômenos físicos vai ser a prova de que ele seja verdadeiro ou não? Não. Fenômeno físico é uma das características, mas nós vimos outras características também. Porque Satanás também opera sinais. Então, se fosse só essa característica, não estaria correto. Então, o verdadeiro profeta deve apresentar todas as 5 características que citamos. Agora, pergunta 4. Que mulheres tiveram o dom de profecia na Bíblia? Será que as mulheres também participaram, também tiveram esse dom de profecia na Bíblia? Vamos ler Êxodo 15, 20. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Qual é o nome da profetisa que está falando aí? Isso mesmo, profetisa Miriam. A segunda profetisa, Juízes 4:4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então, olha só, a Débora, além de uma juíza, ela é também uma profetisa. Qual o nome, então, da segunda? Exatamente, Débora. Vamos, então, à próxima passagem, em Atos 21, 8 e 9. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, como nós, né, evangelistas, levando a mensagem de Jesus, né, para outras pessoas, o Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este, quantas filhas? 4 filhas donzelas que profetizavam. Então, essas filhas de Filipe também profetizavam. E havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara. Então, temos ali as 4 filhas de Filipe também, e agora a profetisa chamada Ana. Então, Ana também, mais uma mulher na Bíblia que profetizava. E Atos mostrou, então, que as 4 filhas donzelas de Filipe também eram profetisas. E nos últimos dias, o que vai acontecer? Nos últimos dias, a Bíblia diz em Apocalipse 12, 17, 19 e 10 que o verdadeiro dom de profecia seria visto onde? Dentro da igreja que segue os mandamentos de Deus. Então, a Bíblia ela caracteriza onde é que esse dom vai ser encontrado. Agora, vai ser fácil? Não, porque a Bíblia alerta o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Em profecia, as palavras elas não se entendem como se lê. Então, dragão simboliza Satanás, a serpente, enquanto mulher simboliza a igreja. Então, ali está dizendo que o dragão, ou seja, Satanás, contra a igreja, foi pelejar com os restantes da sua descendência. Qual descendência? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, aqui está falando da igreja verdadeira, porque essa igreja guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos.
que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus. Isso porque em Apocalipse, né, Deus deu a mensagem para Jesus, Jesus para o anjo foi falar para João, e João queria adorar um anjo, só que anjo não se adora, a gente só adora a Jesus, a Deus. Então, o anjo disse para João, não me adore. Né? E o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Devemos adorar a Deus e testemunhar do caráter de Jesus, procurar repetir as mesmas obras da forma que pudermos, né? Pedindo sempre a Deus orientação, fazendo a vontade dele, aprendendo mais com Jesus, melhorando a cada dia. Né? Não acariciando os nossos defeitos de caráter, mas reconhecendo e buscando fazer a vontade de Deus. Então, o dom de profecia mostra o seguinte, que existe um ministério, né, um ministério profético acontecendo nos últimos dias. Mas a sexta pergunta faz o seguinte, por que os adventistas do sétimo dia aceitam que o dom de profecia manifestou-se através do ministério de Ellen White? Isso é uma pergunta que várias pessoas fazem para os adventistas. Eles até acham que, às vezes, a gente está seguindo uma pessoa, uma mulher, e não a Bíblia. Porém, vejam, as características do profeta verdadeiro estão nessa profetisa Ellen White, e vamos ver o porquê de aceitarmos o ensinamento dela. Temos aqui 6 perguntas, né? Então, será que os seus ensinos são fundamentados na Bíblia? Ela exalta a pessoa de Cristo? O cumprimento de suas profecias, realmente o que ela falava acontecia? Os frutos positivos em sua vida ela tinha? Adventistas e não adventistas aceitam esses escritos de Ellen White como inspirados? E sua vida e os seus ensinos estavam aí em conformidade com a Bíblia e com a lei de Deus? O que você acha? Então, lendo todos os escritos dela, estudando a história dela, chega-se à conclusão de que os ensinos dela estão sim fundamentados na Bíblia, que o que ela fala, a Bíblia diz. Ela exalta a pessoa de Cristo, ou seja, ela não escreve nada para glória pessoal, para honra própria, mas sim para exaltar o nome de Cristo. E o cumprimento de suas profecias aconteceram, os frutos positivos em sua vida também, e a sua vida e seus ensinos estavam em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus. Agora, nem todos os não adventistas aceitam os escritos dela como inspirados. E isso não significa que ela não seja verdadeira, porque alguns não aceitam, né? Então, crer no verdadeiro dom de profecia, e assim nós estaremos como? Qual é a nossa segurança nos dias finais? Vamos ver o que a Bíblia diz. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, não desprezeis as profecias. Crer no verdadeiro dom de profecia. Assim estaremos seguros. Isso aí. Segurança só vem de Deus. A nossa segurança humana é vã. Às vezes você acha que proteger muito a sua casa, o que você tem, até seus filhos, você tem capacidade de fazer tudo isso, a gente faz uma parte. Mas a segurança real é de Deus. Então, recapitulando, nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Isso aí. Antes de rejeitar o dom de profecia, devemos fazer o quê? Provar, para saber se realmente procede de Deus. Várias mulheres receberam o dom de profecia. Esse dom se manifestaria na igreja que segue os mandamentos, os 10 mandamentos. A Igreja Adventista aceita esse dom manifestado através de Ellen Golden White, em virtude de sua coerência em relação aos critérios bíblicos de avaliação profética. Então, após esse estudo, qual será a sua decisão? Deseja você estudar um pouco mais o que Ellen White deixou escrito e comprovar que ela está em acordo com o que a Bíblia fala? Tem uma mensagem maravilhosa para você, o nosso compromisso de fé. Você crê, então, que está vivendo nos últimos dias? Se você crê, marca aí no quadrinho. Aceita o dom de profecia manifestado na Igreja Adventista do sétimo dia? Deseja ler os livros escritos por Ellen White? Amém. Que Deus abençoe você. Vamos fazer uma oração nesse momento?
Querido e bondoso Deus, te agradecemos por esse estudo maravilhoso sobre o dom de profecia, porque o Senhor nos ensina a cada dia através do seu Santo Espírito. Pedimos a sua bênção especial para cada pessoa que está ouvindo, para que ela tome a melhor decisão. E que no próximo estudo que iremos falar sobre dízimos, possamos também entender e compreender a sua mensagem. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.